Eu sou André Massaro, esse é o canal Endura, onde falamos de assuntos relacionados à longevidade, ao envelhecimento saudável e ao planejamento de longo prazo. E neste vídeo vou falar sobre a tão sonhada liberdade financeira. A palavra aposentadoria remete a se recolher aos seus aposentos, ou seja, seguindo o sentido original da palavra, um aposentado é alguém que se recolhe para esperar a morte chegar. Só que nos tempos atuais, com todos os recursos que já existem e que ainda vão existir para aumentar ainda mais a nossa longevidade, a aposentadoria pode deixar de ser sinônimo de obsolescência e de esperar a morte e virar sinônimo de, enfim, conquistar a tão sonhada liberdade. E por mais que alguns gostem de dizer que dinheiro não é importante, não existe liberdade pessoal sem liberdade financeira, a não ser que você resolva morar no meio do mato e bem distante da sociedade. E liberdade financeira é algo sujeito a múltiplas interpretações. Se você quer fazer uma viagem de R$ 5.000 e tem R$ 5.000 aí de bobeira na sua conta, você tem liberdade financeira para realizar esse desejo. Porém, no uso comum dessa expressão, normalmente se associa a liberdade financeira com não precisar mais trabalhar. Em um mundo ideal, a gente conquista essa tal liberdade financeira ainda cedo, ou melhor que isso, já nasce com liberdade financeira. Isso é reservado para aqueles que tiveram a sorte, ou não, de nascerem em famílias que a parte financeira já estava toda resolvida. De forma geral, a gente espera a liberdade financeira na aposentadoria. Quando uma pessoa se aposenta, presumidamente ela vai parar de trabalhar e vai viver de uma combinação de fontes passivas de renda. Aliás, tem um vídeo aqui no canal sobre renda passiva que eu tenho certeza que você vai gostar. Entre essas fontes de renda passiva estão a própria aposentadoria e os rendimentos de investimentos diversos. E o grau de liberdade financeira de uma pessoa vai depender naturalmente de como essas fontes de renda passiva foram construídas. Qual foi o patrimônio acumulado ou herdado ao longo do tempo, qual a capacidade de geração de renda desse patrimônio, qual a capacidade desse patrimônio aumentar ainda mais durante a aposentadoria e quais os benefícios previdenciários entre previdência pública e privada que a pessoa tem direito. Então, um primeiro grau de liberdade financeira é a liberdade parcial, que é muito similar ao sentido original de liberdade financeira, que é ter dinheiro para fazer algo que você queira. Então você tem liberdade financeira para trocar de carro, para fazer uma viagem, mas não pode parar de trabalhar em caráter definitivo. Essa é a realidade de muitas pessoas que, mesmo tendo benefícios previdenciários e tendo alguma fonte de renda passiva, ainda assim precisarão continuar trabalhando para fechar as contas e conseguir manter o padrão de vida no futuro. Talvez a pessoa até possa trabalhar menos, reduzir o ritmo, quem sabe até procurar uma outra carreira com menos pressão, com menos estresse, mas ela não tem aquela liberdade plena de quem pode simplesmente mandar tudo pro alto. O segundo grau da liberdade financeira é aquele em que a pessoa consegue parar de trabalhar, porém tem que baixar de forma drástica o padrão de vida. Eu sei que isso pode soar impensável para muita gente, mas isso tem um nome e tem até um movimento semi-organizado na internet chamado FIRE. FIRE, F-I-R-E, como se fosse fogo em inglês, é uma sigla em inglês que chama Financial Independence Retire Early. Em português seria algo como independência financeira e aposentadoria precoce. Mas as duas principais características desse tal movimento FIRE, e é assim que os adeptos se referem a isso como um movimento, é fazer grandes sacrifícios financeiros para acumular dinheiro antes da aposentadoria e após a aposentadoria viver da forma mais simples e frugal possível. Ou seja, quem se torna adepto do tal movimento FIRE dá adeus a diversos prazeres da vida, tudo em nome de se aposentar o mais rapidamente possível e de escapar da necessidade de ter uma vida profissional. Essas pessoas, sabendo que buscar independência financeira só pelo crescimento do patrimônio não é algo tão fácil, optam por fazer sacrifícios e baixar radicalmente o padrão de vida, inclusive o padrão de vida futuro. Para muita gente, baixar o padrão de vida não é um caminho que elas estejam dispostas a trilhar, mas os adeptos do tal movimento FIRE têm consciência de que eles têm um objetivo e que a vida é feita de escolhas. Então, cada um faz as suas escolhas. E a vida extremamente frugal pode ser sim um caminho para a liberdade financeira, ainda que não seja a liberdade financeira que muitos gostariam. O terceiro grau é aquele em que a pessoa consegue manter o seu padrão de vida atual e só. Ela vai continuar vivendo no mesmo lugar, consumindo as mesmas coisas, mas qualquer coisa extra, uma despesa de lazer um pouco mais extravagante, fica fora de questão. A pessoa mantém o padrão de vida, mas a vida fica estática.
É uma situação certamente melhor que a frugalidade extrema, porém é uma posição vulnerável, pois o efeito da inflação pode ao longo do tempo deteriorar o padrão de vida dessa pessoa. E mesmo que os investimentos e a própria aposentadoria tenham alguma proteção contra a inflação, essa proteção está longe de ser perfeita. O quarto grau é a independência financeira plena, em que a pessoa consegue manter o nível de vida desejado só com renda passiva e sobra dinheiro para manter esse nível de vida ao longo do tempo, compensando os efeitos da inflação, e também sobra dinheiro para extravagâncias ocasionais, como as viagens e as experiências que tanta gente sonha viver na fase de aposentadoria. O quinto grau é aquilo que eu chamaria de legado. A pessoa não só consegue viver do jeito que quer, mas ainda assim consegue construir mais patrimônio, mais ativos para uso próprio, para uso de herdeiros ou para em algum momento, se quiser, contribuir com a sociedade. E eu poderia fazer uma pergunta aqui. Qual é o grau de independência financeira que você quer ter? Se não houver nenhum custo ou sacrifício envolvido, eu acho que qualquer pessoa vai querer o quinto nível, não é mesmo? O problema está exatamente nessa questão dos custos e sacrifícios. A construção de um patrimônio e dos meios geradores de renda passiva envolve investimentos e envolve tempo. Investir é sinônimo de sacrificar. Sacrificar o uso de um recurso qualquer no momento presente em favor de um ganho maior esperado no futuro. Investir dinheiro significa deixar de gastar aquele dinheiro em algo que poderia te trazer prazer agora e poupar para o futuro na expectativa de que você vai ter um retorno ainda maior. Assim sendo, seu grau de liberdade financeira vai depender inicialmente do seu ponto de partida. A gente sabe que o mundo não é exatamente justo e que algumas pessoas nascem em condições mais privilegiadas que as outras. Se você nasceu em uma família super rica, não precisa fazer nada. As gerações anteriores já resolveram tudo para você e agora é só alegria. Ou então, se você nasceu em uma família não exatamente rica, mas em boas condições, isso te facilita e muito o caminho. Definindo qual é o ponto de partida, o resto vai depender dos seus aportes, dos investimentos e ao sacrifício que você vai ter que fazer, do tempo ao longo do qual você vai fazer esses investimentos e, por último, mas não menos importante, da sua estratégia de investimentos. Dependendo da sua realidade profissional e familiar, pode não ser realista você querer buscar liberdade financeira no grau mais alto. Não é impossível, mas as chances de você conseguir podem ser bem baixas. Por isso, ao fazer planejamento de longo prazo, é preciso ver se o estilo de vida que você está projetando compensa o sacrifício financeiro e de tempo que você vai ter que fazer. Para muita gente faz sentido pensar em uma independência financeira com um estilo de vida um pouco mais limitado, mais modesto, mas sem fazer grandes sacrifícios, sem precisar trabalhar após a aposentadoria e sem precisar correr atrás de dinheiro. E agora é a sua vez. Considerando esses graus de independência financeira, qual deles você acha que é o mais compatível com os seus desejos e com a sua realidade? E como a independência financeira é fortemente dependente da tal renda passiva, aproveite para assistir este outro vídeo do canal que trata exatamente sobre como obter renda passiva.